A hipocrisia dos proponentes da regulação de mídia. O Diário do Centro do Mundo publicou um conteúdo moralmente monstruoso de Randolph Rodrigues, do PSOL. O texto de Randolph fala da hipocrisia dos que combatem a regulação da mídia, mas, como veremos, a única coisa que vemos de fato é a hipocrisia doentia dos proponentes da censura de mídia. Vamos a mais um espetáculo do macabro. A afirmação do novo ministro das Comunicações, Ricardo Bersoni, de que reabrirá o debate sobre a regulamentação econômica da mídia, foi atacada de modo desvairado por lideranças políticas que defendem a manutenção do status quo da mídia, posicionamento coerente com a mobilização conservadora que marcou forte presença no debate eleitoral recente. Hipocrisia. O discurso dizendo que Bersoni e sua tropa foram atacados é ridículo e risível. Pode-se contar nos dedos os textos incisivos escritos pela grande mídia contra a censura petista. Mas ao mesmo tempo, os ataques à mídia independente feitos pelos petistas aparecem em ritmo industrial. Não existe uma manutenção de status quo da mídia, mas uma luta por manutenção da democracia, e ela vem de quem não depende de verba estatal para emitir suas opiniões. Ou seja, os poderosos do PT querem a censura. Os independentes não. Ademais, a censura sutil é uma posição coerente com o bolivarianismo, que depende de censurar a mídia para esconder escândalos de corrupção e os indicadores da destruição econômica deliberada. Ao invés de enfrentar com franqueza o debate, assumindo publicamente que defendem que as empresas de comunicação permaneçam nas mãos de meia dúzia de famílias, os adversários da regulamentação buscam desqualificar um debate necessário, apresentando toda a tentativa de quebrar o monopólio proibido pela Constituição como um caricato exercício autoritário. Porque deveríamos assumir uma culpa que jamais tivemos. Os maiores defensores da liberdade de imprensa estão entre blogueiros independentes, que jamais receberam verba nem do mercado, o que não seria problema algum, nem do governo, o que seria a vergonha das vergonhas. Vergonha esta que está nas costas de vários membros da blogosfera estatal. Na verdade, ninguém é que defende as empresas de comunicação, mas o povo, que não pode ser vítima do poder estatal de dirigir o conteúdo das empresas de comunicação através da chantagem por anúncios estatais. E, aliás, empresas como Petrobras, Caixa, BB e Correios deveriam ser proibidas de gastar qualquer dinheiro com anúncio estatal. Mas falando em monopólio, ele não existe no Brasil, com uma infinidade de opções. Há 6 grandes empresas de mídia. Se formos para a questão dos bancos, temos 3 grandes empresas mandando no mercado. Ora, porque o governo priorizou o ataque a um oligopólio inexistente, o da mídia, e não fala nada do oligopólio bancário. Faça o teste e veja que todos os petistas fugirão de lhe entregar o market share de todos os setores. Eles fugirão pois sabem que se o fizerem terão que reconhecer a inexistência de oligopólio, muito menos de monopólio, na mídia brasileira. E tem a rotina que já é hora de mapearmos. Quem rejeita a censura de mídia foge do debate. Na verdade, esse discurso é psicótico. Se alguém quiser uma lei para estuprar uma vizinha, não é com ela que devem debater, mas entre as pessoas propondo essa lei. A vizinha tem que debater em outro foro, na qual vai lutar para derrubar a lei. Quando a proposta de lei é provocativa, totalitária e safada, não é com as vítimas ambicionadas que você tem que debater, mas entre os cúmplices do crime. Parece até coisa de doente mental. Sempre que alguém vier com o truque de você se recusa a debater, saiba que está diante da monstruosidade moral em forma de animal falante. Todas as nações democráticas possuem estruturas de controle dos meios de comunicação ou estão em processo acelerado de construção desses mecanismos. Existe regulação nos Estados Unidos, na Suécia, na Inglaterra, na França. Uruguai, que viu a consolidação de avanços institucionais expressivos nos últimos anos, acaba de aprovar legislação similar. Este truque de existe regulação lá, e portanto tem que existir nossa proposta de regulação aqui é outra mostra do baixo nível de debate desta gente. Aliás, que raio de debate é este que não é baseado em outra coisa que não uma série de rotinas sujas e vergonhosas? Essa rotina já foi refutada aqui. No Brasil, o debate é rechaçado em sua origem com um brado surdo de censura, como uma forma cínica de defender o lucro e o poder dos barões da mídia. Nossa Constituição, que condena o monopólio e o oligopólio em qualquer setor da economia, seja a energia elétrica, a telefonia, as redes bancárias e as fábricas de chocolate, deve condenar também esse privilégio aos grupos midiáticos que fazem de sua liberdade instrumento de impunidade. Ué, se existe condenação de monopólio e oligopólio em qualquer setor da economia, porque todos os petistas, sem exceção, fogem de trazer os dados de market share de todas essas indústrias. Encontraremos propriedade cruzada em todas elas. Encontraremos empresas com 30% a 40% em quase todos os setores, exemplo, Coca-Cola, Ambev. E pior, encontraremos 100% de monopólio no caso da Petrobras. Onde está a regulação proibindo propriedade cruzada nessas áreas? Ademais, ninguém dá a mínima se as grandes empresas lucram ou deixam de lucrar, mas apenas se o governo terá ou não o poder de influenciar o conteúdo a partir da chantagem com uso de verbas estatais, o que constitui o epicentro da proposta de regulação econômica de mídia. Aliás, uma proposta é proibir anúncios de Petrobras, Correios, Caixa e BB em todas as mídias, o que as faria perder uma parte da bolada que muitas já têm. Mas espere, vejamos uma proposta pedindo proibição de anúncios de Petrobras, Correios, Caixa e BB, além de um limite por clique view para as empresas estatais que sobrarem. Os petistas não querem discutir esta proposta, certo? Não querem porque assim a blogosfera estatal, que só serve para
mentir em favor do governo, iria à falência. Então é o seguinte, hipocrisia tem limites. Não abandonaremos a trincheira da regulamentação da mídia porque lutar por ela é, longe de arranhar a liberdade de imprensa, defender a Constituição brasileira, que em seu parágrafo 5º, do artigo 220, afirma que os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. Exatamente por isso que não queremos que os meios de comunicação sejam monopólio do governo, e por isso não queremos o governo regulando economicamente a mídia, a não ser que seja para leis antitrust já usadas para os outros setores. Que os governistas não abandonarão essa trincheira, isso é um fato. Eles já sabem que a prioridade não é esclarecer os escândalos de corrupção, mas escondê-los. A prioridade não é salvar a economia, mas aproveitar o que resta do butim. É por isso que toda a blogosfera estatal, junto com deputados do PT e das linhas auxiliares, se limita a essa atitude vergonhosa de, em um momento em que o país vai à falência, só falar em uma coisa: censura de mídia. Essa, que hoje é verdadeira letra morta, deve se tornar regra social viva para abrir novos e múltiplos canais de comunicação nas mãos de muitos, dando a milhares o direito à antena e à telepresença, seja para debater o que não se debate, seja para defender as crianças contra conteúdos ofensivos, seja para defender a sociedade contra a propagação do racismo. Aqui o cinismo chega à estratosfera. Qual canal de comunicação não está aberto? Quem não tem direito à antena? Quais provas existem de que existem grupos necessitando direito à antena e não tem? De onde surgem essas demandas por direito à antena? Quem disse que é preciso de uma lei de censura de mídia para proteger crianças? Quem disse que é preciso de lei de regulação de mídia, ao invés do mero cumprimento do Código Penal, para combater racismo? Vocês estão vendo a que nível essa escória se rebaixa em prol da censura? Não é essencial, por exemplo, coibir a propriedade cruzada nos meios de comunicação, situação que ocorre quando o mesmo grupo econômico se torna detentor de mídia impressa e televisiva, medida já adotada nos Estados Unidos e em muitos outros países do globo. Como já mostrei aqui, isso simplesmente não é verdade. E relembremos, as maiores empresas de mídia dos Estados Unidos, com vários tipos de mídia em suas mãos, fariam a Globo ficar com inveja. É necessário ainda proibir por completo a publicidade infantil, recurso publicitário covarde que incute nas crianças um forjado desejo de consumo de produtos em regras superficiais e por vezes até danosos à sua saúde. Vocês sabem para que ele quer isso? Não. Quanto mais ele restringe anúncios de diversos outros produtos, mais torna as empresas de mídia vulneráveis ao anúncio estatal. E eles jamais, preste atenção, jamais, irão mencionar qualquer forma de proibição de publicidade estatal de empresas monopolistas. Petrobras precisa de anúncios para que, Correios precisa de anúncios para que, se não há concorrência, para que anunciar produtos indispensáveis. Eis então que esta prioridade já nos permite desmascarar as intenções sórdidas de Randolph. Outro exemplo de avanço legislativo necessário é o impedimento da propriedade e controle, por parlamentares federais, de empresas de mídia em estrito cumprimento ao já previsto no artigo 54 da Constituição Federal. Bobagem. Se um parlamentar possui uma empresa de mídia, e há riscos dela se tornar parcial, cabe ao público ir para as outras opções. Esses são exemplos de necessidades democráticas já assimiladas por outras nações, frequentemente citadas pela grande imprensa como baluartes da democracia e da prosperidade econômica, e que precisam, agora, se tornar direito de todos os brasileiros. Na verdade, o direito pelo qual nós temos que lutar é o direito de um Estado bolivariano não interferir no conteúdo do que é publicado na mídia, nem de chantagear as empresas com verbas estatais, que não são do PT, mas do povo brasileiro. E é urgente ainda existir uma CPI da Blosta, onde a blogosfera estatal deve ser investigada pelos seus anúncios estatais.